A esquerdalha planejou usar o Datafolha para dar o golpe de misericórdia na candidatura do Flávio depois do linchamento da semana. Imprensa batendo, petistas batendo, a mesma turma do Intercept que destruiu a Lava Jato em 2019 soltando áudio seletivo para implodir a campanha. E todo mundo esperava que o Datafolha saísse com 10 pontos de diferença para selar o caixão, só que saiu com 4 pontos dentro da margem de erro. E aí o Carlos Jordi mostrou o dado que a militância não quer que você veja. O Instituto GERP saiu no mesmo dia com o Flávio na frente de Lula por 47-44, e a militância entrou em choque porque a operação que devia enterrar o Flávio não enterrou. Primeiro você vai ver o Carlos Jordi destruindo a narrativa de que o Flávio acabou. Depois a ponte entre o Datafolha e o GERP, que muda completamente a leitura dos números. E para fechar, por que o Nove Dedos e a esquerdalha erraram feio no cálculo dessa semana? Assiste comigo. Eu sei que tá todo mundo preocupado com tudo isso que vem acontecendo desde a semana passada com esse episódio do Dark Horse. Com esse vazamento seletivo feito pelo Intercept. Esse blog de esquerda que ficou muito conhecido, na época da Lava Jato, por ter vazado também mensagens de integrantes da Operação Lava Jato. E eles simplesmente conseguiram acabar com a maior operação de combate à corrupção da nossa história. Esse é o nível do nosso adversário. E eles agora fizeram esse vazamento também com o objetivo de implodir a campanha de Flávio Bolsonaro. Nós vimos a imprensa, parte da opinião pública, construindo um cenário artificial de terra arrasada, dizendo que já era para Flávio, que Flávio tinha que jogar a toalha, que tinha que mudar o candidato. Foi um verdadeiro linchamento que Flávio Bolsonaro passou nos últimos dias. E nós estávamos todos apreensivos. O que vai ser? Será que realmente vai acontecer uma troca? Muita gente aí na expectativa de novas pesquisas. E eu sempre disse que Flávio Bolsonaro é o único que consegue vencer Lula no segundo turno. É o único que tem musculatura para isso. As pesquisas apontam isso. As pesquisas estavam apontando que Flávio ganhava de Lula no segundo turno. Algumas pesquisas, empate técnico. Mas a maioria estava dando Flávio no segundo turno. No primeiro turno, Lula, por ser mais conhecido, tinha uma pequena vantagem sobre Flávio. E no segundo turno, Flávio ganhando. E após o episódio, não tínhamos mais pesquisas. Então estava todo mundo na expectativa dessas pesquisas. Hoje saiu uma pesquisa que todo mundo estava esperando que fosse a derrocada de Flávio Bolsonaro. Que seria realmente o ponto final da campanha de Flávio Bolsonaro. Que era a pesquisa do Datafolha. Porque todo mundo sabe que o Datafolha sempre teve uma tendência mais à esquerda. E essa pesquisa saiu e muita gente quebrou a cara. Olha só essa notícia da Folha de São Paulo. Datafolha, Lula abre vantagem sobre Flávio após Dark Horse. Natural, até porque ele sofreu um linchamento diante desse episódio que foi feito pela esquerda, inclusive a própria imprensa explorou muito. Distância no primeiro turno sobe de 3 para 9 pontos, como eu já destaquei, já tinha uma vantagem de Lula no primeiro turno. No segundo turno, o petista agora supera senador por 7 a 43 pontos. Gente, a pesquisa do Datafolha antes desse episódio, estava dando 45-45, empate. Agora, dá 4 pontos de diferença, 47 a 43. Tava todo mundo esperando aí 10 pontos de diferença. Tá 4 pontos de diferença, no limite da margem de erro. Isso demonstra que mesmo com todo esse linchamento, com todo esse apedrejamento que sofreu Flávio Bolsonaro, com a imprensa batendo, com os petistas batendo, Flávio Bolsonaro sendo falado todos os dias na TV, noticiários, ainda assim, seu nome continua forte, continua consolidado numa pesquisa que é historicamente de esquerda. Agora veja outra pesquisa que saiu hoje também. Essa pesquisa é do Instituto GERP. Essa é uma matéria do Poder 360. Flávio tem 47% e Lula 44% no segundo turno, diz pesquisa. Detalhe que essa pesquisa, esse instituto, na semana passada, publicou também uma pesquisa em que Flávio tinha 7 pontos na frente de Lula. Estava com 47 a 40, alguma coisa assim. E agora está com 3 pontos percentuais na frente. Ou seja, também teve uma queda ou uma ascensão de Lula, reduziu a distância entre os dois, mas Flávio continua na frente. Agora, na pesquisa do Datafolha, vocês viram que, por mais que todo mundo estivesse pensando que ia ser uma solapada, que Lula ia estar muito à frente de Flávio Bolsonaro, a diferença é de 4 pontos percentuais. Então isso mostra que Flávio continua com musculatura, que ele continua no páreo. Muita coisa no páreo, gente. É hora de parar de pessimismo.
O nosso adversário é uma porcaria. É um cara que pegou um Brasil azeitado, um Brasil no azul, e transformou o Brasil num pesadelo. Nós estamos aí com alta de alimentos, inflação, juros altos, aumento da violência, os maiores escândalos de corrupção. Aliás, o filho dele é responsável, é sócio do INSS. Recebia 300 mil reais de mesada do INSS, recebeu 25 milhões de uma bolada só. Tá morando em Portugal porque tá foragido. O brasileiro não aguenta mais o governo Lula. E é por isso que eles soltaram isso na semana passada, para tentar frear o crescimento de Flávio Bolsonaro. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Tem muita água para rolar até a eleição. Nós estamos há 3 meses da campanha e há 5 meses da eleição. Vocês têm dúvida de que o nosso adversário vai errar muito até lá? E Flávio está indo bem, está apresentando boas propostas, tem conversado com a população, não só do nosso espectro, mas a população em geral, mostrando que o Brasil pode ser muito melhor. Vamos parar de pessimismo, vamos erguer a cabeça, vamos ter coragem, fé e ir com muita tranquilidade, mas também, evidente, com muita determinação para ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Bora! Então vamos conectar o que o Carlos Jorge mostrou. A esquerdalha usou o Intercept, a mesma turma que destruiu a maior operação anticorrupção da nossa história, para soltar um áudio seletivo e criar um linchamento sem precedente contra o Flávio, com a imprensa batendo todo dia, com os petistas na TV pedindo que ele desistisse. E mesmo com tudo isso, o Datafolha saiu com 4 pontos de diferença no segundo turno, que é dentro da margem de erro. E aí vem a ponte que a militância não quer que você junte. O Instituto GERP saiu no mesmo dia com o Flávio 47% contra 44% de Lula, ou seja, o Flávio ainda está na frente numa pesquisa que saiu depois do escândalo, com todo mundo já sabendo de tudo. E sabe o que é mais revelador? Na semana anterior, o GERP dava Flávio com 7 pontos de vantagem sobre o Lula. Caiu para 3 pontos depois do linchamento. Mas o Flávio ainda está na frente, e o candidato que sobrevive a um apedrejamento dessa magnitude com base de 43% no Datafolha e ainda lidera no GERP não é um candidato acabado, é um candidato com musculatura que o regime não consegue destruir. Enquanto isso, o filho do 9 Dedos está foragido em Portugal, suspeito de receber R$300 mil por mês do INSS, o INSS, que roubou dos aposentados, e foi esse regime que organizou a operação para tentar acabar com o Flávio. Chega de pessimismo, a operação fracassou, Flávio está no páreo. Me diz nos comentários, você acredita que o Flávio vai recuperar os pontos perdidos ou a queda foi grave demais? E manda esse vídeo para quem está no pessimismo, porque os números mostram que a história ainda não acabou.